Se Jesus é subordinado a Deus, como ele pode ser Deus? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. É um tema aí que é bastante debatido, né, entre vários grupos religiosos, trinitários, unicistas, unitários, entre outros, né? Bom, antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não for inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser, beleza? Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego bíblico do Novo Testamento, esse curso vai do nível básico ao nível avançado, é só você falar comigo. Aqui na descrição deste vídeo está aí o meu contato e você pode se comunicar comigo, beleza? Também tem um curso de grego bíblico, de hebraico, né? Esse curso ele está aqui na parte de membros do canal, certo? Se você se tornar membro deste canal, nível 2, tá? Você tem acesso a esse curso de hebraico. Já estamos no módulo 2. Terminamos ali o primeiro módulo, começamos o módulo 2, beleza? E aí você assina o nível 2, tá? É R$20 mensais. Quando você clica em seja membro, aparece 3 opções, você clica nessa segunda opção. E caso você não queira essa segunda opção, você pode aí assinar a primeira opção, que é R$5 mensais, né? Aí você vai ter acesso a outros conteúdos exclusivos que estamos tratando do livro sobre o livro do Apocalipse, as variantes textuais de todos os versículos, beleza? Então estamos examinando todos os versículos do Apocalipse, certo? Então é basicamente isso. Aqui está a página do meu Instagram, o link está aqui na descrição, e aqui você tem a página da minha matéria de crítica textual com 233 páginas. Caso você queira adquirir, é só falar comigo, beleza? Então é isso aí, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Bom, pessoal, o que acontece? Muitos unitários que eu vejo comentando aqui no meu canal, eu percebo que todos eles, sem exceção, observe o que eu estou falando, tá? Estou falando de todos que comentam aqui. Todos eles, sem exceção, não conhecem a doutrina trinitária, não conhecem nada sobre esse assunto. Por quê? Porque eles vivem citando esses textos aqui contra a doutrina trinitária para falar que Cristo ele é inferior a Deus Pai, né? Só que se você estudar a doutrina trinitária, não para defendê-la, mas para compreender, para buscar entender aquele assunto, você vai perceber que todos esses textos aqui, eles são citados exatamente para dizer que Cristo é subordinado a Deus Pai. Bom, na crença trinitária, Jesus ele é subordinado a Deus Pai. É exatamente isso que você ouviu. Se você pegar, por exemplo, o Wayne Grudem em sua teologia, ele vai dizer isso. Ele é um dos defensores, né, da crença trinitária, e ele defende a posição de que Cristo ele é subordinado a Deus Pai. E aí você tem esse texto de 1 Coríntios 11:3, que diz que Deus, né, o cabeça de Cristo. Bom, se Deus é o cabeça de Cristo, então Cristo ele está abaixo, certo? Você tem aqui 1 Coríntios 11:28, que diz que o Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Esse aquele refere-se ao Pai, ou seja, o Filho vai se sujeitar ao Pai. E isso aqui é quando ele entregar tudo, né? Ele já está no céu. Você tem aqui Apocalipse 3:12, que ele chama o próprio Pai de meu Deus, né, 4 vezes. Então, quer dizer, são textos que mostram claramente que Cristo ele é subordinado a Deus Pai. E eu não discordo disso, tá? Eu sou também subordinacionista. Então vocês que vão citar esses textos, entendam, esses textos aqui não vão afetar a doutrina trinitária, porque nós cremos nisso, tá? Só que, claro, existem teólogos também, né, que eles não são subordinacionistas, tá? Eles falam que o filho é igual ao pai em tudo, né, e tal. Aí eu já discordo, né? Eu já não defendo aí essa posição, beleza? Então, a Bíblia ela é muito clara ao mostrar que Jesus ele é subordinado a Deus Pai. No entanto,
Quando falamos de subordinação, não estamos falando de natureza, estamos falando de função dentro do plano salvífico, tá? Então deixa eu pegar aqui outros textos. Aqui, ó. Se você pega aqui João 5,26, né? Vai dizer como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. 5,27, né? E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Ou seja, o Pai, ele deu ao Filho o poder de exercer o juízo, certo? Então, todos esses textos nós compreendemos que eles estão falando de função, não de natureza. O que nós falamos sobre natureza? O que nós queremos dizer? Bom, quando nós falamos do plano salvífico, né, de Cristo, ele veio à Terra, ele veio ser servo, ele veio servir. Então, automaticamente, ele exerce uma posição menor, né? Ele tem uma posição menor do que a do Pai, isso é claro. Quando ele vai para o céu, ele ainda continua numa posição abaixo. Por quê? Porque quando você pega ali o livro de Hebreus, né, capítulo 3, versículo 1, se não me falhe a memória, diz, né, porque temos um sumo sacerdote que está ao lado do Pai, né? Quando ele fala temos um sumo sacerdote, perceba, Jesus hoje no céu é um sumo sacerdote. Por quê? Porque ele faz a ligação do pecador para Deus. Então, como ele é um sumo sacerdote, automaticamente um sumo sacerdote ele precisa de quê? De um Deus para fazer essa intermediação. Então, por esse motivo, ele fala que o Pai é o Deus dele, né? Porque ele ainda está nesse processo nesse processo salvífico. Então, dentro do plano salvífico, do plano da salvação em si, o Filho ele é totalmente subordinado a Deus Pai. No entanto, quando nós falamos que Cristo ele é igual a Deus, estamos falando da sua natureza. Não é porque um termo Theos, Deus, ele é aplicado a Cristo, que nós igualamos Deus a Cristo, né? Quando nós igualamos Deus a Cristo ali, eles estão no mesmo nível, estamos falando de natureza. Por exemplo, deixa eu pegar aqui alguns textos para mostrar para vocês. Mas antes que eu fale sobre essa questão de natureza, eu quero deixar aqui claro uma questão, tá? Na minha concepção, eu até gravei, né? Eu gravei um vídeo, né, sobre isso, com o seguinte título: Deixei de ser trinitário, né? E lá eu vou explicar. Eu vou dizer que Cristo, antes dele se encarnar, ele não era um ser pessoal, né? Quando eu falo ser pessoal, eu quero dizer que ele era uma pessoa distinta do Pai, tá? Eu não defendo essa ideia. Eu acredito que antes que Cristo ele viesse à Terra, ele estava no Pai. Não existiam dois seres distintos ainda. Ele ainda estava no Pai. Por quê? Porque ele era a palavra do próprio Pai. Então, quando a gente vai começar a analisar a criação, a gente percebe isso. Quando você pega, por exemplo, Gênesis 1:3, fala, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Note que Deus ele cria as coisas falando, né? Haja luz, haja isso, haja aquilo, crie isso, faça aquilo. E as coisas elas vão surgindo, certo? Quando você pega, por exemplo, o Salmo 33, versículo 6, diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então perceba que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Quando você pega João 1:1-3, né? João é um evangelho, né? Evangelho ele trata de biografia, ele é uma biografia de alguém. E o evangelho ele começa falando desse alguém, né? E esse alguém é Cristo aqui, indiscutivelmente. Quando você pega no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está falando que esse verbo aqui é o poder criador de Deus. E aqui diz, né, todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo. E aqui a gente pega Gênesis 1,
completo, né? A gente vê que isso aconteceu, e o Salmo 33, versículo 6 e outros textos aí, né, que mostram claramente que tudo foi criado pela palavra. Então eu acredito que essa palavra ela era literal, ela saía da boca do próprio Deus, tá? E aí o que acontece? Essa palavra ela faz parte da natureza do próprio Deus. Ela não pode ser distinta da natureza. Ela tem que ser igual, porque ela está em Deus. E aí, por isso que esse texto diz: e o verbo era Deus. Por quê? Porque faz parte da mesma natureza divina. Não tem como você pegar algo de Deus e separar dele e falar assim: olha, isso aqui é menor, né? Então, dentro dessa perspectiva de natureza, de poder, de efeitos, né, eu começo a observar vários textos onde eles são claros e mostram que Jesus ele é igual a Deus em natureza. Eu vou mostrar isso aqui em diversos textos, né, que eu vou comentar, beleza? Então, só para que você compreenda essa questão sobre Cristo, né? Como eu acredito, como que eu defendo, certo? Então tudo o que Cristo faz na terra, né, é subordinado a Deus Pai, porque ele é a palavra de Deus, e Deus é quem controla a sua palavra. Quando você pega, por exemplo, João 14, versículo 10, né? Ali quando Felipe pergunta, né, mostra-nos o Pai, né, tal. O que ele responde? Olha, estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí o interessante é o versículo 10, que ele fala assim, né? Não acreditas que eu esteja no Pai e que o Pai esteja comigo? As coisas que vos digo não falo da minha própria iniciativa, mas o Pai que permanece em mim está fazendo as suas obras. Ou seja, Deus, Cristo, ele é um canal pela qual Deus faz todas as coisas. Então, juízo, julgamento, salvação, todo esse processo quem faz é Cristo, mas Deus é quem faz por meio dele. Então Cristo ele é um canal pela qual Deus faz todas as coisas, né? E aí o que acontece? Quando nós começamos a falar das características da divindade, Cristo ele possui características que só Deus tem. Por exemplo, aqui no texto de Jeremias capítulo 17 versículo 10, Deus fala, né? Esquadrinho o coração e provo os rins. Rins aqui, né? Mente, né? E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então que Deus ele fala que ele esquadrinha, né, o coração e prova os rins, a mente. Então para Deus ele esquadrinhar o coração e os rins e a mente, ele tem que ter um poder chamado onisciência e onipresença. Porque para ele provar e esquadrinhar cada coração humano para fazer um julgamento, ele tem que saber tudo que acontece com aquela pessoa. Se ele não souber, como é que ele vai fazer julgamento? Como é que ele vai julgar alguém que ele nem sabe o que aconteceu? Então, para ele ter esse poder aqui, ele tem que ser onisciente e onipresente. Ele tem que estar vendo tudo e saber tudo. Então, esse poder ele é algo exclusivo da divindade do Pai. Não tem nenhuma criatura capaz disso aqui. Aí quando você vê Cristo, né, em Apocalipse 2 e 23, ele diz: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então veja, ele diz que sonda as mentes e os corações. A mesma coisa que Deus fez lá em Jeremias 17, 10. Então, para Cristo sondar mentes e corações no plural, ele tem que ter essa mesma característica que Deus tem. Ou seja, ele tem que ser onisciente e onipresente. Ele tem que ver tudo e saber tudo.
Senão, não faz o menor sentido ele julgar. Como é que ele vai julgar alguém que ele não sabe tudo? Ele vai julgar como? Entende? Então, é algo que faz parte da natureza divina do Pai. E o Filho, quando ele encarna, né? Quando ele vem para a Terra, ele herda toda a natureza do Pai. Não tem como você fugir disso aqui. Tanto é que eu peço a qualquer um unitário que me mostre um texto onde anjo, criatura, demônio, seja lá quem for, me mostre alguém tendo essas características aqui de sondar mentes e corações. Não tem ninguém que faça isso aqui. Então, quando falamos que Cristo é Deus, nós estamos falando acerca disso aqui, ó, da natureza divina. Ele tem características que só o Pai tem. Ninguém tem, nem anjo, nem humano, nada, certo? Outro texto que me chama muito a atenção é esse aqui, de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quando fala, né? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e aí continua. Essa expressão aqui, ó, que diz que ele é a expressão exata do seu ser. Ser aqui é natureza. Esse termo aqui, ó, hypostáseos, né? Esse termo hypostáseos aqui contém todos os léxicos, né? Todos eles falam pela mesma língua, de que aqui fala da natureza, de uma divindade, do ser, de quem ele é. Então aqui está falando da natureza do próprio Deus, do ser pleno dele. E aí diz que Cristo, ele é o caráter. Esse termo aqui, caráter, é o termo que indica a expressão exata, uma cópia exata. Cópia exata não é diferente do seu original, ele é exato. Então, se ele é exato, ele não pode ser diferente, entende? Se ele é diferente, então ele não é uma cópia exata. Aí alguém pode falar, tá, mas aí cópia vem depois, e tal. Então, como eu já expliquei aqui, a minha posição é que Cristo, ele é ali, ele no caso herda, né, toda a natureza do Pai na sua encarnação. Por isso que quando ele assume essa natureza humana, era algo que ele não tinha antes, né? Ele tem ali na sua encarnação. Então, quando ele se encarna, toda a natureza plena de Deus está ali dentro dele. Então, ele passa a ter algo humano, ele cansa, ele bebe, ele tem sono, ele dorme, ele sangra, etc. Então essa é a parte humana, e tem a parte divina do ser de Deus dentro dele. Então esse é outro fator interessante. Quando pegamos outro texto, esse aqui também é muito interessante, João 5,17, fala, né? E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, preste atenção nesse aqui, ó, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí alguém questiona, não, mas aqui é o pensamento dos judeus, os judeus que compreenderam errado que Cristo ele se fez igual a Deus, né? Só que o interessante é que no versículo seguinte ele diz, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ou seja, Jesus concordou com a posição anterior. Ele disse que tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Eu pergunto, quem é capaz de fazer tudo igualmente que o Pai faz? Quem tem esse poder? Ninguém. Então aqui, se ele faz igualmente, a natureza dele, o poder dele não pode ser diferente, tem que ser igual. A diferença é que esse poder que é igual ao do Pai é controlado pelo Pai. Por isso que ele é subordinado a Deus em todo o tempo. É como se você tem aí, né, a sua palavra, você controla ela o tempo inteiro. Você pode xingar alguém, você pode falar normal. Então, a sua palavra ela é dependente de você, certo?
E se essa sua palavra se tornasse uma pessoa, essa palavra seria ainda dependente de você, porque você ainda teria controle sobre ela. Então Cristo, dentro da função do plano salvífico, ele é de fato subordinado a Deus Pai, mas a sua natureza divina não é. E aqui é interessante, né, porque ele tinha curado no sábado, e o pessoal veio questionar isso. Então quando ele diz meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele está se igualando a Deus? Sim. Por quê? Porque na mentalidade judaica só Deus poderia trabalhar no sábado. Por quê? Porque Deus era o sustentador do sábado, era o único, só ele poderia sustentar o mundo, aves, né, tudo que é vivo. Então, como Deus sustenta, então Deus trabalha também. E Cristo fala que o Pai trabalha e ele imita, então aqui ficou claro. E no final ele diz, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Se o Filho faz igualmente, como é que a natureza não é a mesma, né? Aí fica um pouquinho complicado eu não crer que Cristo ele é Deus igual ao Pai. Prosseguindo aqui, outro texto muito interessante, e eu já sei o contra-argumento, inclusive eu vou citar aqui, né? O Colossenses 2:9, né, que diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Eu nem vou usar aqui grego, nada, nesse versículo 9, né? Aqui diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Aí alguém fala, não, mas isso acontece porque o Pai foi quem quis que isso acontecesse. Concordo plenamente. O versículo 19 do capítulo 1, aqui você não tem, né, o termo Deus, nem o termo Pai, né? Aqui você vai ter roten autor, eudoxen pantopleroma, katoi que sai, né? Katoi que sai aqui. Aqui é interessante, né? Por quê? Porque aqui esse termo aqui, ó, pantopleroma, que é toda a plenitude, eudoxen, desejou. Então a plenitude aqui, esse pleroma é o sujeito e o eudoken é o verbo. Então toda a plenitude desejou ou quis. O que ela quis? Habitar, morar em autor, nele, porque toda a plenitude quis habitar nele. Veja que essa parte é interessante, porque eu tinha comentado, né, que Cristo, quando ele encarna, toda a plenitude do Pai está nele. E aqui, nesse texto, o texto grego ele é muito mais enfático, porque ele diz que o pleroma, todo o pleroma, não é metade, não é um pouco, não. Todo o pleroma quis habitar nele, ou seja, toda a plenitude quis habitar nele. E essa plenitude é quem? Era o próprio Pai. Quando você pega o versículo 20, né, ele é enfático a trabalhar sobre essa questão de que todas as coisas foram ali reconciliadas por meio dele, né? Deus reconciliou por meio dele. E outro texto, né, lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Voltando aqui, pessoal, então esse versículo 19, quando ele menciona isso, né, que todo o pleroma quis habitar nele, fica claro que todo o pleroma não é uma partezinha, e esse pleroma nesse contexto é Deus. Então, se toda a plenitude de Deus quis habitar nele, como que ele não tem a mesma natureza do Pai e plena? Então esse é outro ponto que vocês têm que resolver, né? Aí tem outro argumento que vocês citam sempre, que é a 2 de Pedro 1:4, né? Vocês falam assim, olha, mas aqui em 2 Pedro 1:4 diz, né, pelas quais não nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis
coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então aqui vocês argumentam, né? Colossenses 2:9 não prova que Cristo é Deus, porque aqui em Pedro também fala que vamos participar da natureza divina. Bom, existe aqui uma falha em interpretação e uma má leitura. Primeiro, em nenhum lugar aqui o texto está falando que toda a plenitude da divindade está em pessoas. Esse é o primeiro fator. Não existe aqui a palavra toda a plenitude da divindade. Então já acabou aí. Segundo, quando ele fala aqui, torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, aqui nós temos uma questão interessante. Aqui você tem o verbo principal, né, que é o genesta, certo? Esse termo aqui é torneis, né? Ele é o verbo principal. Aqui você tem apophontes, que é o particípio, né? Esse particípio é livrando, tá? O que acontece aqui? Esse particípio ele faz a função de um advérbio. Ele é um particípio adverbial modal. O que é isso? Esse particípio ele está mostrando como a ação do verbo principal é feita, ou como o verbo principal está sendo feito. Então, quando ele diz torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, note que esse particípio ele é subordinado ao verbo principal. Então, quando ele diz torneis, esse torneis coparticipantes da natureza divina é livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, isso aqui, esse particípio, ele está explicando o que é se tornar participante da natureza divina, que é livrar-se da corrupção das paixões que há no mundo. Então, isso aqui é uma relação entre o verbo principal e particípio adverbial modal. Bom, então esse texto ele não tem nada a ver com Colossenses 2:9 e muito menos com lá o texto de Efésios 3, né, que vocês também citam, certo? Então, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o tema do vídeo de hoje, né? Aqui está a minha posição acerca desse assunto. Então, não misturem subordinação em relação à função num plano salvífico com inferioridade de natureza. São duas coisas bem diferentes. Bom, é isso aí. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.